Eu acordei e eu não sentia o meu lado esquerdo. Senhoras e senhores, tudo bem? Meu nome é Emílio Zagaia. Com 42 anos, eu tive um acidente vascular cerebral, um AVC. Eu não andava, eu não falava, nada. Mas agora tá tudo bem, tá lindo. Zoe, a vida é hoje. Hoje, um reprise do André Molares. O André teve um acidente que nós vamos relembrar. Faz musculação na mesma academia que eu faço. O André tá curado, cara. Tá curado. Vamos relembrar o que aconteceu. O André tirou de letra. Então, eu morava sozinho num apartamento e num dia, uma quarta-feira, 14 de agosto de 2019, eu acordei e eu não sentia o meu lado esquerdo, né? Não sentia e não conseguia movimentar. Só que eu achava que era uma falta de circulação, uma dormência. Só que eu achei estranho porque era no corpo inteiro, né? Desde a cabeça até os pés. Mas mesmo assim eu achei que iria voltar a qualquer momento. Eu não levantei ainda, consegui ir até o banheiro, usei o banheiro. A minha perna ela não movimentava à esquerda, né? Mas eu consegui usar como apoio assim para ficar em pé e ainda consegui então ir até o banheiro usar. E depois eu voltei para a cama e ainda dormi mais um pouco. E aí eu acordei, ainda estava do mesmo jeito, só que dessa vez eu tentei levantar e aí eu não consegui mais me manter em pé. Então eu fiquei no chão do meu quarto e eu não sabia o que estava acontecendo, né? E comecei a esperar voltar. Eu achei que era só uma falta de circulação e que iria parar e que eu ia conseguir me levantar, porque eu não estava sentindo nenhuma dor e nenhuma falta de consciência nem nada. Eu não imaginava o que estava acontecendo, né? Só que o que estava acontecendo era que a isquemia já estava instalada e uma parte do meu cérebro, do hemisfério direito, já estava deixando de receber oxigenação, né? E os neurônios já estavam morrendo. Eu fiz muita força para tentar subir na cama de volta e eu não conseguia, porque eu queria pegar meu celular, avisar a minha mãe que eu tinha combinado de levá-la no mercado e eu não tinha como falar com ela, que eu não conseguia chegar até meu celular, né? Aí o que aconteceu foi que o tempo foi passando e não voltava, né? Eu não conseguia me mexer, o lado esquerdo continuava do mesmo jeito. Aí eu comecei a achar estranho porque estava passando muito tempo, eu não sei que horas eram quando eu acordei, mas eu senti que já tinha passado muito tempo e eu comecei a me desesperar um pouco, né? Eu não conseguia sair dali, do chão, e eu queria ligar para o meu irmão vir. A minha preocupação era ficar em pé. Como passou muito tempo e eu tinha combinado com a minha mãe de levá-la no mercado, ela achou estranho que eu não atendia o celular e não respondia mais mensagens. E ela pegou o meu irmão e eles dois foram lá no meu apartamento. Eles tinham a chave e me salvaram, né? O meu irmão, minha mãe e os meus colegas. Consciente totalmente, eu falava e tudo. A única coisa que eu reparei é que eu tava com a voz fraca e a respiração fraca também. O que permaneceu por bastante tempo ainda, né? Hoje que eu tô assim sentindo uma melhora já. Fiquei 4 dias internado na UTI e depois eu passei pro quarto e fiquei mais 2 dias, aí eu tive alta. Eu fiquei feliz de poder ir para casa, mas também eu não sabia como ia ser, né? Acabou que eu fiquei ainda mais um mês deitado na cama, sem conseguir levantar, usei fralda, usei cadeira de roda para poder ir tomar banho. Minha mãe e meu irmão tinham que me levar, né, até o banheiro para fazer necessidade também. Eu não imaginava nunca, né, passar por isso e só a gente que passa que sabe como é, né? Outras pessoas elas tentam imaginar, mas a gente sabe que só a gente sabe, né? E foi isso, eu fiquei praticamente um mês até eu conseguir um fisioterapeuta que me atendeu em domicílio e ele fez eu ficar em pé. Primeiro dia, no dia que ele foi me avaliar, ele falou,
você vai ficar em pé e fica. E ele me obrigou a ficar em pé e eu simplesmente, aí eu fiquei pela primeira vez depois de 1 mês. E aí eu comecei a me animar mais, né? Eu comecei a pensar, nossa, eu acho que é possível recuperar alguma coisa, né? Eu parei de fazer quando começou a pandemia. Eu parei de fazer a ATO e a fisioterapia também, que eu fazia numa clínica pelo plano de saúde. Aí durante a pandemia eu fiquei algum tempo parado, senti que até o avanço que eu estava tendo regrediu um pouco, mas assim que foi possível eu já retornei. Outra questão que aconteceu também é por eu ter ficado muito tempo sem atendimento, aconteceu que a isquemia ela ficou muito extensa, né? A lesão no meu cérebro ela foi muito extensa, muito grande. Se você vê na tomografia tem um grande espaço, assim, uma mancha bem grande no exame, e acho que uns 40% do hemisfério direito do meu cérebro foi tomado ali pela isquemia, né? E aí o que aconteceu é que o meu cérebro ele começou a inchar muito, então o médico veio me falar que teria que retirar a calota craniana para o cérebro poder inchar, e que aí depois seria fechado o buraco com uma prótese, né? Aí pedi autorização, falei, não, tudo bem, vamos fazer, porque senão o meu cérebro ele inchando ficaria comprimido dentro da caixa craniana e eu iria morrer. Então eu tinha que decidir fazer essa cirurgia, né? Fiz, e mais ou menos uns 4 meses depois, ou 5, já tinha desinchado o suficiente para eu poder colocar a prótese. Só que coincidiu que nessa época começou a pandemia e as cirurgias eletivas começaram a ser suspensas, né? Então eu tive que esperar. Aí só em novembro passado aconteceu de dar uma arrefecida nos casos da pandemia e voltaram a fazer cirurgias, e eu consegui fazer a minha finalmente. E em fevereiro agora de 2021 eu tive uma infecção dessa cirurgia, que ela não cicatrizou da forma certa, né? E aí eu tive que refazer totalmente. Tive que retirar a prótese, mas aí eu coloquei a mesma prótese, ela passou por um tratamento com antibiótico, né? E eu também passei por um tratamento de 6 semanas com antibiótico na veia e também por oxigenação hiperbárica para poder tratar a infecção. É considerado que a minha infecção ela foi controlada, porque como a prótese não tem vasos sanguíneos, né? O antibiótico ele não passa pela prótese, mas é considerada controlada pelos exames que eu fiz, né? Porque a hiperbárica ela funciona, ela é boa para cicatrização e para também aumentar o efeito antibiótico, né? Quando você está tomando. Então o médico me disse, o hiperbarista, que se em 5 anos não voltar a infecção, aí quer dizer que deu certo mesmo. Não dá pra gente cravar hoje que ela acabou, né? A minha vida eu considero que tá muito boa. Eu praticamente já faço tudo que eu fazia antes. A única coisa que eu ainda não retornei foi ao meu trabalho, mas eu vou voltar semana que vem. Oficialmente, dia 1º de setembro eu volto, né? Retorno pro trabalho mesmo, mas eu fiquei esses 2 anos com licença médica. E eu faço tudo, eu tô fazendo musculação, tô voltando a fazer natação. Zoe, a vida é hoje.